Caros irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos meditando nas leituras diárias da lição de número 10, o Ministério de Mestre ou Doutor, desse segundo trimestre de 2021, Dons Espirituais e Ministeriais. E chegamos na última meditação desta semana, na leitura diária de sábado, onde abordaremos o tema Jesus, o Mestre por excelência. E essa leitura se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, versículos de 23 a 25. E nos diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Jesus é um genuíno e perfeito ensinador. Durante o seu ministério, demonstrou grande sabedoria e ensinar aos mais diferentes perfis de alunos. Jesus tinha sabedoria para ensinar ricos, mas também pobres. Jesus ensinava a sábios, mas também aos indoutos. Jesus ensinava tanto homens como mulheres, porque a presença do Espírito Santo em Jesus como homem era muito efetiva. E Jesus apresenta-nos algumas características durante as passagens em que promoveu o ensinamento da palavra do Pai. O primeiro deles é que Jesus, ele se mostrava um profundo conhecedor daquilo que ensinava. Está lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, que diz: E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus também, ele tinha a capacidade de fazer uma leitura perfeita do perfil dos seus alunos. Nós vemos lá, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15, que nos cita ali a parábola da ovelha e das dracmas perdidas, aonde no versículo 1 nós vemos relatado que os publicanos e os pecadores, também os escribas e os fariseus, estavam ali entre o povo para ouvir o que Jesus estava falando. E até murmuravam, dizendo, olha, ele come com pecadores e assim por diante. Mas a partir do versículo 8, Jesus entra no assunto de uma mulher que perdeu uma dracma. E olha o exemplo que Jesus usa. Nos diz assim o texto, a partir do versículo 8 desse capítulo 15 de Lucas. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há uma alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A habilidade do Senhor em usar as atividades do dia a dia para ensinar realidades espirituais era perfeita. Jesus, ele também reconhecia as qualidades dos seus alunos. Quando nós vemos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, verso 47, quando ele se refere a Natanael, diz assim, Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus, quando ensinava, ele sabia usar a dose certa para que os alunos e aqueles que estavam aprendendo pudessem estar junto dele e pudessem abrir o seu coração para ouvir a palavra de Deus. Nós vemos que também Jesus, ele lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 6,
ele nos mostra como ele ensinava as verdades bíblicas de uma maneira simples, de uma maneira clara, de uma maneira também direta. Nos diz o texto: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vemos que, mesmo com a habilidade que Jesus demonstrava, havia momentos em que ele precisava ser direto. Ele precisava, sem rodeios, mostrar o caminho do Senhor. E Jesus também, ele variava o seu método, de acordo, como nós já dissemos, pela ocasião e o tipo de ouvintes. Jesus ensinou através de parábolas, com perguntas, com discursos, através de demonstrações. Então ele tinha um amplo leque de interação com os seus alunos. Jesus também, ele era reconhecido como mestre pelos seus próprios alunos. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, verso 16, nos diz: disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Aprendamos com o nosso mestre por excelência. Meus queridos, estamos chegando ao final das meditações, das leituras diárias desta semana, e eu lhes convido a estar conosco neste sábado, a partir das 19 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube do Portal EBD, para juntos concluirmos o nosso estudo sobre o dom ministerial de mestre ou doutor. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus.